Olá galera, tudo bem? Vamos para mais um pensamento sociológico aqui, mais uma que eu chamo de pílula sociológica, né? Porque é uma aula curtinha, tá? Para a galera do terceiro ano aí, é importante isso aqui porque foi um conceito que eu passei e aqui vai a explicação, tá? Qual a diferença entre Estado, letra maiúscula, e governo? O Estado seria a noção que traz a soberania. O que é soberania? Soberania é independência. De uma forma bem senso comum, né? Um Estado soberano, ele determina como que ele funciona, as regras e as normas num Estado democrático estão estabelecidas em constituições, não é isso? A Constituição, ela é a regra máxima, é a carta magna maior de funcionamento de uma nação, um Estado-nação, não é isso? Então, o Estado seria essa regra, essa soberania em repouso. E por que em repouso? Seria o ordenamento jurídico, né? A determinação do ordenamento jurídico, né? Da legislação. Em repouso, por quê? Porque o Estado, e é interessante, as instituições em repouso, o Estado é a regra, o Estado é a norma, o Estado é o ordenamento jurídico, o Estado é a Constituição. O governo seria, se eu acabei de falar que o Estado são as instituições em repouso, o que é algo em repouso? No caso aqui, o sinônimo seria teoria, né? É a determinação teórica. O governo seria o quê? O movimento disso que está em repouso. Quem coloca para funcionar as regras do Estado? O governo, certo? Então, às vezes você, espero que vocês estejam vendo, né? Se informando sobre as questões do mundo e do Brasil, políticas e tal. Às vezes você escuta alguns especialistas falando, jornalistas também, isso não é uma questão de Estado, ou isso é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. O que significa isso? Não é só uma mudança de palavras, isso tem um significado sociológico e jurídico bastante abrangente. O Estado, olha o que eu falei, são as instituições em repouso. Quais instituições? Todas que compõem o Estado. A gente vai ver isso mais para frente, já vou abordar aqui. O Estado, ele é dividido em, aqui, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Essa determinação do que cada poder pode fazer, qual é a atribuição de cada poder, como que cada poder desse é constituído, isso tudo é a regra do funcionamento do Estado em repouso. Quando eu falo de governo, eu estou falando de quem está exercendo o poder, ou seja, quem está movimentando as regras deste Estado. Então, essa determinação, que às vezes, quando a gente escuta assim, não reflete sobre, às vezes nem compreende. Se eu falo para você assim, o Estado são as instituições em repouso e o governo é a parte dinâmica dessa regra do Estado, o que eu estou dizendo? Quem está exercendo o poder em um determinado momento vai se guiar e tem que se guiar pelo ordenamento jurídico do Estado. As regras do Estado, elas se mantêm lá em repouso. Como que cada governo vai acionar essas regras do Estado é a parte dinâmica e o entendimento desse funcionamento do Estado, tá bom? Então, como é que a gente poderia colocar sociologicamente essa diferença? O Estado é a nação politicamente organizada de forma jurídica, com o atributo da soberania. Que soberania é essa, professora? Vamos lá, vamos voltar. Estado-nação. A gente tem as regras do Brasil. Isso significa o seguinte, quando eu digo assim, o Estado é soberano, eu estou dizendo que não pode chegar, não pode, tá? Chegar, não tem esse poder, não pode no sentido de ter poder, tá? Chegar um indivíduo, um representante, um governante de uma outra nação e dizer como que tem que funcionar aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é soberano.
O contrário também, o Brasil não pode fazer isso com outro Estado, nação, tá? Porque ele tem independência. Ele é um Estado independente, autônomo, dentro das suas regras, desde que, sempre tem um desde que, né? Isso não fira o que se espera de nações, tá? Num mundo globalizado, com regras, com organizações que regulam. Essa é uma outra questão que a gente pode abordar mais em outros vídeos. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: Estado é o ordenamento jurídico e as instituições em repouso. Quando eu digo em repouso, não é que eu estou dizendo que não estão fazendo nada, não. É a existência delas na teoria. E o governo é a prática, é colocar em prática, é dinamizar o que está na teoria do Estado. Seria uma visão mais simples, tá? Mais senso comum, mas só para vocês entenderem. Beleza. Estado, governo. Sociedade civil. São os grupos, são as classes, as instituições estatais que eles se desenvolvem, as instituições estatais compõem o Estado, desculpa, tá? Os grupos, as classes, fazendo funcionar em conjunto com as instituições estatais. Mas olha só que interessante, quando a gente vai analisar a democracia, a diferença entre democracia e ditadura, uma diferença nítida, definidora, tem a ver com o entendimento de poderes do Estado e poderes da sociedade civil, tá? O que acontece? Em democracias, na teoria, e é assim que tem que ser, e a democracia ela é uma construção, a gente tem que ficar o tempo inteiro de olho. Na democracia, a lei, ela subordina. O que é subordinar? Ela obriga tanto o Estado, tanto quem está governando a parte dinâmica do Estado, que é a legislação, quanto a sociedade civil. Ela serve para os dois. Em um regime ditatorial, a lei só subordina a sociedade civil, os grupos e as classes que compõem essa sociedade. E o Estado numa ditadura? O Estado faz a lei dele. O Estado não é regulado por uma outra entidade ou tem o mesmo dever da sociedade civil. O Estado está fora da lei. Ele cria a lei, ele muda a lei numa ditadura, tá? Então, entender essas diferenças de conceitos não é meramente saber falar sobre eles, é entender isso na prática, tá? Então, é importante a gente ficar atento para quando a gente fala sobre, muitas vezes em sociologia a gente fala sobre vários assuntos do nosso cotidiano. Só que no nosso cotidiano a gente tem uma visão do senso comum, que é a visão do bate-papo, é a visão do que um acha, do que o outro acha e tal. Lembra que eu falei que sociologia é uma ciência? Então, a ciência, ela vai explicar com conceitos o que significa cada item. Cada item que a gente já conversa. Então, às vezes, a gente tem uma visão conceitual equivocada, tá? E a gente, pelo senso comum, pelo dia a dia, acredita naquilo. Então, na hora da gente compreender sociologicamente, fica um pouco mais difícil. Por isso que é importante sempre que a gente estiver lendo ou conversando, tentando entender algum contexto sociológico, a gente tem que ter bem definido o que significa cada conceito. Às vezes a gente tem uma visão do conceito que não é o que ele realmente é quando a gente estuda cientificamente, tá bom? Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, e eu resolvi abordar esse tema porque eu coloquei esse tema no portal e ele não vai ser cobrado de forma direta. Eu não quero que você me diga o que é o conceito de cada coisa de forma decorada, eu quero que você entenda, porque ele vai aparecer quando a gente for analisar a visão de Estado, poder de Weber, quando a gente for analisar a visão de Estado e poder de Marx, quando a gente for analisar a visão de Estado e poder de Durkheim, tá bom? Então, por agora é só isso. Até o próximo vídeo.